A Realme anunciou essa semana a chegada de seus novos intermediários, Realme 8 e Realme 8 Pro, ambos contando com especificações potentes e design reformulado. Vamos dar uma olhada mais atenta à versão mais completa, graças aos nossos irmãos do HD Blog, para ver se realmente os 300 € pedidos pela Realme são um bom valor, ou se é melhor partir para algum rival, como o Redmi Note 10 Pro da Xiaomi, por exemplo, que também já teve um vídeo do Hands-On publicado aqui no tudocelular.com. A primeira coisa que você nota ao pegar o Realme 8 Pro é que o aparelho é totalmente feito em plástico, o que segue o que vem sendo feito por Samsung e Motorola. Mas vai na contramão do que a Xiaomi fez com o Redmi Note 10 Pro, que trouxe de volta o uso do acabamento em vidro para a parte traseira da linha. Além disso, temos um aparelho compacto para os padrões atuais, já que a tela de 6,4 polegadas com poucas bordas fazem com que o Realme 8 Pro tenha praticamente o mesmo tamanho de seu antecessor, sendo até um pouco menor, mais fino e mais leve. Na parte traseira, as câmeras agora estão organizadas em cooktop, com um bloco preto bem grande para os 4 sensores e um espaço espelhado onde ficam o flash LED e a inscrição que destaca a câmera principal de 108 megapixels. Esse acabamento espelhado também é visto no enorme Depth Lip, que ocupa quase toda a parte esquerda da tampa traseira, criando um efeito de cores dependendo de como a luz bate e da cor escolhida, e criando o contraste com o resto do acabamento fosco. Quem não gostar dessa frase enorme na traseira vai ter que comprar a versão Punk Black, que é toda espelhada. O bloco de câmeras é bem saltado do corpo, mas pelo menos a Realme manda capinha na embalagem para ajudar a proteger o aparelho e isso praticamente elimina o degrau. Ela também manda película aplicada de fábrica, um extra legal que já estava presente no Realme 7 Pro. Se você esperava que a Realme seguisse a moda das telas com alta taxa de atualização, bom, sinto muito. A empresa entrega no Realme 8 basicamente o mesmo painel AMOLED Full HD com leitor de digitais integrado de antes, com aprimoramentos basicamente no brilho máximo alcançado e nos ajustes para reprodução de cores. A tela é boa, se você não se preocupa com a máxima fluidez ao jogar ou navegar pelo sistema, não deve sentir tanta falta. Mas já começa a ficar estranho ver um aparelho nessa categoria travado em 60 Hz. Outro ponto que pode desapontar, e esse não faz o menor sentido, é que a Realme tirou os alto-falantes estéreo que tínhamos no 7 Pro, e agora temos apenas uma saída para mídia no Realme 8 Pro. O som é até legal, mas novamente fica a pergunta: por quê? Pelo menos ainda temos porta P2 para fones de ouvido, ainda que não venha nenhum na caixa. Se você ficou confuso com as escolhas feitas na parte de multimídia, agora é que vai bater cabeça de vez. A Realme manteve o mesmo Snapdragon 720G com 6 ou 8 GB de RAM e 128 para armazenamento interno. Esse é o chip usado pela marca desde o Realme 6 Pro e, ainda que não tenhamos muitas opções de chips 4G atualmente para a categoria, era possível adotar pelo menos o Snapdragon 732G, usado pela Xiaomi no Redmi Note 10 Pro, e outros modelos que ela não quer que tenham 5G. Não me leve a mal, o desempenho ainda é muito bom para basicamente todo tipo de usuário. Mas se a gente bate na LG por usar o Helio P22 em vários modelos por consecutivas gerações, não poderíamos passar pano aqui, não é mesmo? Pelo menos o software da Realme ganhou uma boa repaginada com a chegada do Android 11. A chamada Realme UI 2.0 focou em entregar uma experiência ainda mais limpa e pessoal do que a versão anterior, que já era boa, se afastando cada vez mais do que temos em interfaces de outras chinesas. Outro ponto mantido no Realme 8 Pro foi sua bateria, pelo menos em capacidade. Como todo o conjunto é basicamente o mesmo, a bateria de 4.500 mAh segue durando o dia inteiro sem grandes dificuldades. Mas é na hora de recarga que as coisas voltam a ficar esquisitas. Um dos pontos de maior destaque do Realme 7 Pro, sua recarga de 65 watts, foi trocada por uma de 50 watts no Realme 8 Pro, ainda que o mesmo carregador de 65 watts seja mandado na caixa. Faz sentido? Bom, fazendo ou não, agora o aparelho leva uns minutos a mais para ir de 0 a 100%, mas ainda consegue fazer isso em menos de uma hora. O grande ponto de mudança do Realme 8 Pro para o seu antecessor está nas câmeras.
ou mais precisamente na sua câmera principal, já que as outras 3 câmeras traseiras foram mantidas e o sensor frontal até teve sua resolução cortada pela metade. Agora a grande estrela é o sensor ISOCELL HM2 de 108 megapixels produzido pela Samsung, que é o mesmo usado pela Xiaomi no Redmi Note 10 Pro. O sensor combina 9 pixels em 1 para entregar fotos de 12 megapixels com mais qualidade, ao menos em teoria. Na prática, o avanço em relação ao Realme 7 Pro não é tão visível assim, já que o modelo do ano passado já tinha câmeras bastante competentes no geral. Temos fotos boas em ambiente favorável e aceitáveis em ambiente noturno, com cores equilibradas e bom alcance dinâmico, exceto quando no modo de 108 megapixels. Ao usar todo o potencial do sensor, você terá mais detalhes em troca de algumas aberrações cromáticas e ausência de HDR, prejudicando áreas muito claras ou escuras da cena. As selfies tiveram qualidade recuada e apresentam menos detalhes se comparado ao Realme 7 Pro, o que pode desapontar especialmente aos brasileiros que são aficionados por selfie. Ainda vamos precisar de testes mais profundos aqui no tudocelular.com para explorar todo o potencial das câmeras, mas as expectativas não estão muito altas. O Realme 8 Pro é um aparelho que sofre pelo próprio cronograma de lançamentos da empresa chinesa. Ao apresentar novos modelos da linha a cada 6 meses, temos uma janela muito curta para que novidades relevantes em tecnologia cheguem ao mercado, fazendo com que tenhamos um modelo praticamente idêntico em experiência ao que já era encontrado no Realme 7 Pro, e até com alguns pontos de corte que não fazem sentido, como a ausência de som estéreo e recarga mais fraca. A câmera principal vale tudo isso para garantir a troca de um pelo outro? Nós achamos que não, especialmente quando alguns rivais como o Redmi Note 10 Pro e Galaxy A52 são encontrados em faixa de preço similar. De qualquer forma, ainda vamos esperar que o aparelho chegue em nossas bancadas para que possamos analisar a fundo todas as suas características e ver se ele vale a compra em nosso país. Lembrando que a Realme tem evento marcado no Brasil para o próximo dia 6 de abril. Quem sabe não aparece alguma surpresa. O que você acha? Comenta aí abaixo e aproveita para acessar a pauta em texto com mais detalhes técnicos e imagens. Eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.